Alô, minha querida Primeira Igreja Batista em Éden, nós estamos juntos de novo nesse momento de oração. Tá? Eu tenho dado uma palavra introdutória e eu prometi que seriam como que princípios. A gente precisa entender aquilo que a gente está fazendo e a gente ora. Nós somos um povo de oração. Nós somos um povo que um povo dado à leitura da Bíblia e à oração. Então a gente está falando sobre a oração. E nós estamos dizendo que a oração precisa ser feita com fé. A oração com fé. Agora, alguém tem fé e alguém não tem fé? Todo mundo tem fé. Todo mundo tem fé. Você vai dizer assim, mas tem pessoas que são ateus, são os ateus, e eles não acreditam em Deus, eles não têm fé. Tem fé. Todo mundo tem fé. Até o ateu tem fé. Até o ateu tem fé. Quando eu levanto a minha mão para mexer no meu óculos, é porque eu tenho fé. O meu cérebro, ele diz para a minha mão que eu posso levantá-la e alcançar o meu óculos. Isso é fé, eu creio. Eu tenho fé que eu posso movimentar a minha mão direita e pegar esse copo com água e tomar um gole de água. Todos os nossos movimentos, eles são processados porque temos fé. Todo ser humano tem fé. Então não há uma pessoa que não tenha fé. E a Bíblia diz assim, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé. Então, fé não vem de nós, é um dom de Deus. Deus nos deu a fé. E Ele dá essa fé, Ele colocou essa fé dentro de todos os seres humanos. Todos nós temos fé. Por exemplo, eu aprendi que o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral. E eu creio nisso. Eu estava lá, eu vi, eu fui testemunha ocular. Não. Há alguma filmagem? Não, eu creio nisso. Eu aprendi, você também, nós cremos em Tiradentes, o Inconfidente. Cremos uma história bonita, mas eu não estava lá. Eu não testemunhei, mas eu acredito. Há uma mulher que foi muito importante na minha vida, a Dona Noêmia, minha querida mamãe. Me disseram que ela era minha mãe, e eu acreditei nisso. Eu nunca fiz um teste de DNA. Minha mamãe, minha querida mamãe, saudosa mamãe. Fé. Nós cremos. Então você tem fé. Você tem fé. E todos nós temos fé. Então não é a quantidade de fé, como eu disse ontem, Jesus disse que nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda. Não precisa ser uma enorme fé, uma grande fé. Basta a direção correta da fé. Se essa fé ela está direcionada para Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que nos ama, um Deus que tem compaixão de nós, um Deus que está olhando para nós, um Deus que não nos descarta, faz conta de cada um de nós. Se a nossa fé é direcionada para Deus, o que importa é a direção da nossa fé. Há pessoas que direcionam a fé para tantas coisas. Por exemplo, a nossa igreja tem um sítio, o Sítio Solar das Águias. Quando nós compramos o sítio, nós tínhamos um caseiro. E aí, um dia eu percebi, atrás de uma porta, lá no casarão, uma ferradura. E eu desconfiei daquilo. Peguei aquela ferradura e falei com ele. Eu disse, olha, nós não acreditamos nisso e tal. Eu joguei a ferradura fora. Aliás, eu não falei com ele, joguei a ferradura fora. E ele achou a ferradura. Dias depois, eu olho lá, a ferradura está pendurada atrás da porta. Eu peguei a ferradura e falei com ele. Falei, olha, nós não acreditamos nisso, essas coisas assim, tá, esses amuletos e tal. Joguei a ferradura fora, joguei lá no meio do mato. Ele foi lá, achou a ferradura e voltei ao sítio. Quando eu vi, a ferradura estava pregada lá numa árvore, estava pregada lá a ferradura. Acreditar no poder de uma ferradura, sei lá o que acredita. Então, a grande diferença está na direção da fé. Você acredita no poder de uma ferradura ou no poder de Deus? Então, quando você ora crendo em Deus, no poder de Deus, é nele que nós cremos. Eu vou ao médico, você vai ao médico, e aí nós voltamos, ele passa lá a ver uma receita, você não sabe, você não conhece a assinatura dele, não reconhece o nome dele naquela assinatura.
Você não consegue ler o nome do remédio, você não conhece a fórmula do remédio, mas você compra o remédio e toma. É fé. Então todos nós temos fé. Na carta escrita aos Gálatas, capítulo 2, verso 20, diz assim: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim mesmo. Se entregou a si mesmo por mim. Então vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu vivo nesta fé. A fé deixou de ser a minha fé, passou a ser a fé de Cristo. A fé de Cristo. Então Cristo é o meu Senhor e Salvador. Estou unido a Ele. Ele está unido a mim. Ele vive em mim. Então, quando oro, eu oro nesta fé e com esta fé, a fé de Jesus. Lá no passado, e eu sou já um pouco do passado, nós cantávamos, se o Espírito se o Espírito de Deus habita em mim, eu oro como Davi. A impressão aqui é que se eu tenho aquela mente de Davi, eu oro como Davi. Mas eu posso cantar, se o Espírito de Cristo habita em mim, eu oro como Jesus. Eu oro como Cristo. E o Espírito de Cristo está em mim. Então a fé de Jesus é a minha fé. E quando eu orar, eu preciso entender que eu estou orando com esta fé. Eu não posso desvincular de mim esta fé, a fé de Cristo. Então, minha fé não é dirigida a Ele. Ele está em mim. É uma fusão. Nós precisamos crer nisso, entender isso, aceitar isso. Jesus mora em mim. Eu não tenho a fé de um Cristo remoto. A fé do Cristo que está em mim se tornou a minha fé. E eu posso orar com esta fé, a fé de Jesus que está em mim. Então eu preciso crer nisso. E aí o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 1, verso 17, ele diz: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Nele, em Jesus, se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Se ele está em mim, eu tenho essa fé, a fé de Jesus. Então crer não é crer, é não ter dúvida, é crer que Deus já está a caminho. Quando eu oro crendo, sabendo que Deus já está a caminho. Aí você vai dizer assim: mas pastor, eu já orei e Deus não atendeu. E tantas pessoas oraram e Deus não atendeu. Mas você precisa saber quando é que você vai orar e Deus vai te atender. E nós vamos continuar com esse estudo. E eu vou dizer para você quando é e como é que você pode ter certeza de que Deus vai atender a sua oração. Em Marcos 9, verso 29, Jesus então tocou, então os olhos dele dizendo: seja feito segundo a vossa fé. Jesus cura aquele cego, mas Jesus diz: vai ser feito conforme a sua fé. Vai ser feito conforme a vossa fé. Eram 2 cegos. Então Jesus nos atende conforme a nossa fé. Ele vai te atender conforme a sua fé. Então, nesse momento de oração e nesse período em que nós vamos estar orando tantas vezes e orando mais vezes, nós precisamos crer nisso. Nós precisamos crer nisso. Em Gênesis 22, verso 8, e disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Nós precisamos orar sabendo que Deus proverá. E em Hebreus 12, verso 2, diz assim: fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo, pela alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à direita do trono de Deus. Fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aqui eu termino esse tema, orar com fé. Então, quando você orar, ore crendo. Se você não crê, não peça. Se você não acredita, não ore. Não seja hipócrita diante de Deus. Só peça a Deus aquilo que você sabe.
que Ele vai te atender. Então, ore crendo que Ele vai te atender. Seja feito conforme a vossa fé. Nós vamos orar. Hoje nós não teremos nenhum missionário interagindo conosco. Eu vou encerrar orando. Nosso Deus e nosso Pai, eu quero pedir a Tua bênção sobre todos aqueles que estão acessando agora e me ouvindo. Eu peço a Tua bênção sobre eles. Pai querido, o Senhor conhece cada pessoa e o Senhor sabe o que está no coração dessa pessoa, se é um membro da igreja, se é um crente em Cristo Jesus, se não é, o Senhor sabe. Eu peço que o Senhor abençoe o coração dessa pessoa, a vida dessa pessoa, a mente dessa pessoa, e dê que eles possam entender a questão da fé, e eles possam, quando levantarem as mãos para os céus, possam levantar as mãos com fé, crendo que o Senhor está pronto a atender aos nossos clamores. Pai, abençoe a família dessa pessoa, abençoe o lar, a casa, proteja a família, Pai. Eu quero mais uma vez pedir pelo nosso querido país. Pai, tenha misericórdia da nossa pátria. Abençoe o nosso país. Socorre o nosso país. Abençoe o nosso país. Ó Deus querido, tenha misericórdia dos políticos do nosso país. Faça a Tua vontade, Pai, impere a Tua vontade sobre a nossa pátria. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero agora pedir a você, insistir com você, desligue o seu celular e com a sua família ajoelhe-se e converse com Deus. Se você está sozinho, faça isso. Se puder se ajoelhar, se ajoelhe. Se não, continue sentado. Mas agora fale com Deus. Você, coloque diante de Deus o seu coração, a sua mente, as suas angústias, a sua gratidão também, a sua adoração também. Adore ao Senhor. Converse com o Senhor. Fale com Ele agora. E que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém e amém.